Olá, gostaria de compartilhar do estudo. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano, professor de ensino religioso. Religiões, seitas, heresias e filosofia. Vou falar um pouco sobre a mariologia ou mariolatria do catolicismo. O atual Papa, o Papa João Paulo II, no seu pontificado, teve o lema de totus tuus, ou seja, todo seu, ou todo de Maria. Segundo Vittorio Messori, vaticanista, papista, estudioso do Vaticano, ele fala sobre que João Paulo II ou Karol Wojtyla, o lema escolhido pelo seu pontificado. No momento, primeiro, achei que deveria afastar-me da devoção mariana na infância, em favor do cristocentrismo. Graças a São Luís de Grignon de Montfort, compreendi a verdadeira devoção à Mãe de Deus. É, ao contrário, cristocêntrica. Aliás, é radicada muito profundamente no mistério trinitário de Deus. Cruzamento limiar da esperança, obra citada. O culto a Maria mediadora ou medianeira e os seus diversos ícones foi fixado dogmaticamente pelo Vaticano II no capítulo 7º da encíclica papal Lumen Gentium. O texto mariológico do catolicismo moderno, sobre ele o Papa João Paulo II ou o então cardeal Karol Wojtyla: quando participei do concílio, reconheci-me neste capítulo, cruzando o limiar da esperança, página 196. Divinização de Maria. A Maria do catolicismo não é humana, segundo esse autor. Não participou do pecado da raça. A mariologia tem produzido e mantido dogmas inconcebíveis aos evangelhos. Os dois maiores e fundamentais são, primeiro, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, dogmatizado que Maria foi concebida sem pecado original e, por via de consequência, isenta de pecados atuais. Outro dogma do romanismo católico é a Assunção de Maria aos céus. Maria teria subido de corpo e alma. Texto escrito pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. Maria, conforme entendem os teólogos católicos e mariólogos, ou seja, estudiosos de Maria, não experimentou a morte física, que é o salário do pecado, segundo a Bíblia, pois ela nasceu sem pecado original e não pecou no curso da existência. Em decorrência da sua santidade e dignidade, ela é, no sentido mais pleno e verdadeiro, Mãe de Deus.
segundo a teologia tradicional, Theotokos, ou Mãe de Deus. O decreto da Assunção de Maria foi consequência natural do dogma da Conceição. O romanismo, ou catolicismo depois da Reforma, tornou-se o processo contínuo indiscutivelmente mariocêntrico, ou seja, Maria gravitando no centro dos seus dogmas e postulados teológicos e bíblicos. Ela tem sido, por um lado, elevada à condição de padroeira de inumeráveis nações e, por outro lado, faz a sua parte por meio de aparições miraculosas. As ideias de concepções sobre a Maria na chamada Mariologia, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, Corredentora, Assunção Corporal, Culto a Maria ou Culto Mariano, Mãe de Deus. Tudo nasce da pergunta se Maria é salva ou ela é salvadora, segundo esse autor. Diz a Bíblia que precisou ser salva, pois a própria Maria afirma no seu chamado Magnificat, que é encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 47, que diz: o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Em Deus meu, pronome possessivo, meu Salvador. A Imaculada Conceição. A ideia que para ser mãe do Salvador não tinha pecado. Virgindade perpétua ensina, segundo esse dogma romanista ou católico, que a mãe de Jesus, Maria, foi concebida, foi virgem antes, durante e depois do parto, e continuou sê-lo durante a sua vida de casada, de esposa e mãe de José. Tal doutrina, tal postulado ou dogma foi defendida no Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, e nasceu sobretudo do apreço à vida monástica, em franco progresso do ascetismo religioso, e do menosprezo ao casamento considerado como estado inferior ao dogma do celibato clerical, ou o padre não poderia casar, celibato clerical, sacerdócio. A insistência católico-romana da virgindade perpétua de Maria objetiva justificar o celibato dos seus sacerdotes, freiras religiosos. Corredenção de Maria. Então Maria seria a corredentora, junto à cruz do Calvário, ou seja, sócia na obra da salvação. Assunção. Doutrina que Maria, após a morte, teria sido levada corporalmente ao céu. Dogma foi defendido, promulgado em 1950 pelo Papa Pio XII. Ou seja, Maria seria mãe de Deus, definida no Concílio Ecumênico de Éfeso, no ano 431. Theotokos, Mãe de Deus. Culto a Maria. Diz a doutrina da Igreja que há 3 tipos de culto: latria, adoração exclusiva a Deus; hiperdúlia, alta veneração só prestada a Maria; e dúlia, veneração aos santos católicos.
a lugares e objetos considerados santos e consagrados. Também ela é, segundo alguns teólogos romanistas, é chamada de Rainhas dos Céus, ou Regina Coeli. Título dado, segundo a visão de outro autor, que tem uma visão oposta ao catolicismo romano, ao romanismo, título dado lá na época dos primórdios de a deusa da fertilidade de Canaã, chamada de Astarte ou Star. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, Regina Coeli, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Jeremias 7:18, 44, 17 a 19 e versículo 25. Então, segundo os estudiosos, o culto a Maria iniciou-se após o 4º século depois de Cristo. Não estou falando ideia minha. Estou falando da teologia cristã evangélica baseado em 25 livros. Divinização de Maria, Maria como corredentora, Maria como medianeira ou mediadora. Não quero dizer aqui o mérito, apenas estou explicando uma visão isenta sobre aula de religião, que na teologia se chama culto mariano ou mariologia, entre outros. Intercessão dos santos, sacerdócio, entre outros.